hoje o tema nós vamos falar do benefício da oração em línguas. Apóstolo, orar em línguas tem alguns benefícios? Muitos, Ah, é? muitos. Tem bastante benefício, né? O que você quer saber, meu pastor? Fala aí pra gente Fala um poder. primeiro benefício aí, nós vamos falar de vários benefícios. Fala um Uhum, benefício da oração em línguas. Quando a pessoa ora em línguas, é um dom espiritual, para quem não sabe. né? Eu creio que em outros nas outras oportunidades que outros pastores que vieram, tenho certeza que alguns já falaram dos fundamentos, né? Deram algumas bases bíblicas, tal. Do pastor Fabrício, Pastor falou. Fabrício, se eu não me engano, até o Edson Conceição Edson também. Não sei se Conceição ele trouxe muito textos trouxe. bíblicos para poder, né, dar uma fundamentada, mas eu trouxe um também, né? 1 Coríntios, eu acho que é o texto áureo, né? Para nós aqui, que vamos entrar numa área mais profética dessa ação do Espírito, que é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que diz assim: Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não as pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Essa tradução que eu estou lendo é a nova tradução da linguagem de hoje. E ele vai para outro ponto, né? Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala às pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Essa é a nova tradução da linguagem de hoje. Aí eu peguei a da Bíblia Strong também, que diz assim: Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, que é muito próxima da João Ferreira Almeida, né, que é a mais lida no Brasil. Visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios, né? Aí eu fui lá no grego, né, buscar um pouquinho, dar mais um fundamento ainda, só nessa palavra aqui, mistérios, porque em espírito fala mistérios. Grego significa o quê? Algo escondido, que seria misteriosos, né? Algo escondido, secreto, é, segredos religiosos, confiado somente ao instruído e não a meros mortais. O que dá a entender aqui, né, pastor? Não sei se você quer fazer algum comentário em cima desse Não, não. texto. Não. Mas é interessante que Paulo está falando aqui a uma linguagem de oração, né? A língua estranha, eu acredito que os pastores devem ter falado já também aqui, mas ela é classificada em três momentos no Novo Testamento. Em Atos 2, que é língua estranha, só que é como uma linguagem ao incrédulo, ou seja, Deus vai pegar aquela língua estranha, o Espírito Santo vai transformar ela em uma linguagem natural que fala das glórias de Deus. Isso é uma. No mesmo texto, vai ver que ele vai falar assim de linguagem estranha como sinal aos incrédulos, e depois ele vai dizer em língua estranha. Se todo mundo estiver falando em língua estranha, alguém entra na reunião e fala que está todo mundo louco. Aí é uma linguagem de oração. Uma linguagem de oração que não é um sinal aos incrédulos. E também ele vai falar da língua estranha e a interpretação que equivale à profecia. Quando alguém fala em língua estranha e o mesmo interpreta, ou outra pessoa consegue interpretar, não é traduzir, irmão. Interpretar, que é diferente de traduzir. Quando você traduz ao pé da letra. Palavra por palavra, mas Interpretar, você dá sentido a que está sendo da dito. mensagem. E aí também passa por você, né? Você dá a sua interpretação. Então, a interpretação, a gente podia estudar isso aqui, pastor, isso é É. profundo, Na escola de né? Na profeta, nós escola de falamos, na professor, escola de profeta. porque se a gente parar para pensar, muita gente Não, mas, calvinista aqui é o tradutor. é. Eu tenho que traduzir o que está. Não, Não eu vai lembro nas traduzir. igrejas as pessoas, alguns questionando sobre o dom, porque às vezes a pessoa fala poucas palavras e aí a quem vai interpretar tem umas palavras maiores. Ué, o cara tá falando mais do que o outro falou. Ou às vezes fala muitas palavras em línguas e a interpretação, que é uma interpretação, é poucas palavras, porque não é uma tradução, palavra por palavra, é uma mensagem. E Isso. aí o que eu lembro, aí quando a pessoa questiona, eu lembro do que foi escrito lá, é, que Daniel foi interpretar o que estava escrito. Mene, mene, Tekel Parsim. assim, quatro palavras e tinha, Pesado foste, achado em conta, o seu reino foi foi tomado. tomado. Era isso que significava. Ele Uau, interpretou quatro glória a palavras. Deus. Glória a Deus, Pode né? continuar. Então, né, mano, depois desse fundamento, acredito que dá para desconstruir, né? É, dá, Muita dá. coisa. E aí, então, agora, ah, oração em língua, né, irmãos? Ele é uma chave, né? É um fundamento para quem quer andar e acessar a mente de Deus.
a mente sobrenatural do Espírito. Por quê? Porque todos os nossos heróis da fé, né, que andaram em milagres, oraram por cura, viram manifestações sobrenaturais, têm testemunhos extraordinários em Deus, vou dizer que 90% orava em língua. O próprio John D. Lake, né, o pai da cura, ele fala que após ele ser batizado e entender o batismo, o que eles entendiam, né, o batismo no Espírito Santo com o dom de línguas, ele fala que o ministério dele avançou de uma forma assim que se ele tivesse uma unção de 50 homens. E ele fala que à noite ele orava muito em línguas. O F.F. Bosworth, não sei se o pastor sabe, ele orava em língua o dia todo e na madrugada o Espírito tirava o sono dele e era na madrugada que ele escrevia os sermões dele. O F.F. Bosworth. Não sabia dele. É. E o próprio Paulo da Bíblia fala, eu oro mais para Falo mais línguas do que vocês. Então os grandes homens de Deus... Não, aí vai ter gente que falar, não, ele falava em línguas normais. Se ele Não. fosse falar em línguas normais, ele não jamais iria entrar nesse... Ia falar que estava orando. Ali ele fala de oração, né? Oração, o contexto todo é sobre oração, né, irmão? E o Kenneth Hagin também, um desses generais, ele falou que ele tem um livro, Kenneth Hagin, chamado Línguas, só falando sobre o dom de língua, ele fala que quando aconteceu maiores milagres de provisão, de libertação, de cura no ministério dele, era quando ele estava orando mais em línguas. Então não tem como, é uma chave. É uma chave. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.